O Palmeiras não tem tido lesões musculares, né? O Mike, diferente disso, é uma lesão muscular grave, panturrilha. O, o Estevão teve uma lesão, uma torção de tornozelo e joelho. O Mike não. O Mike agora é uma lesão muscular mesmo. O Vitor Reis é muscular também, Danilo? É muscular, é edema. Edema muscular, né? O que é coxa? Não chega a ser lesão, né? Edema é que dá um desconforto, é aquela história. Se for final, o cara vai pro pau, assim, sabe? É essa história, mas é edema. Eu não. Deixa eu até. Vou dar uma pesquisada. Qual parte aqui? Enquanto você Edema. pesquisa, a gente está vendo as Pode imagens falar. aí do Mike, da lesão dele, como ele ficou revoltado, porque deve ser muito desesperador, né? A gente sabe que o quanto eles treinam para evitar esse tipo de lesão, e aí quando acontece deve ser muito, muito ruim. Tanto físico quanto mental para você. A imagem é bem impressionante. Eu achei, quando ele teve a lesão, e a transmissão falava da panturrilha, porque ele vinha de uma lesão de panturrilha, ele teve uma lesão de virilha e teve a lesão da panturrilha. E quando ele cai e na transmissão se fala da panturrilha, pelo desespero do Mike, eu fiquei com a impressão de que era outra coisa, que era uma lesão nova de joelho, pelo desespero dele. Mas não é, ele sai caminhando, mancando, depois ele começa a saltar na perna esquerda porque é lesão na panturrilha direita. Panturrilha, ruptura do músculo é muito grave, muito importante. Eu não sei, o Palmeiras não vai dar um prazo de retorno, mas eu acho que pode ser 60 dias, 40 dias talvez. Ninguém vai falar num prazo exato, porque você pode fazer um prazo que se dilate um pouco, e aí você vai cobrar o médico. Pô, você falou que eram 2 meses e eu quero ficar 3 meses sem voltar. Então os médicos hoje fazem uma prevenção em relação a isso. Não é uma lesão de joelho, né? Se fosse uma lesão de joelho, ligamento cruzado anterior, ele ficaria 10 meses fora. Não é esse o ponto. Por isso que eu achei que o desespero do Mike me levou a pensar que pudesse ser joelho, mas não é. Então, vamos pensar aqui em 60 dias. É difícil, mas ele pode voltar ainda durante o Campeonato Brasileiro. O Vitor Reis, Domi, era edema na coxa direita. A questão do Mike, a gente vai lembrar, eu tá naquela véspera, naquele pré-jogo do Palmeiras e Flamengo, ainda pela Copa do Brasil, o Mike, ele estava basicamente ali num sacrifício. Ele não estava 100% fisicamente falando. Ele optou por um tratamento um pouco mais agressivo, com remédios, etc., para conseguir jogar a partida contra o Flamengo. E aí a gente vai lembrar, no próprio jogo, o Mike sente a lesão e sai durante o jogo. Então, naquela ocasião, desde então, o Mike já tem convivido com essas questões e eu até recentemente, fazendo as vezes aqui do André Hernan, eu conversei com pessoas próximas ao Mike, mas as pessoas que estão ali na academia, as pessoas que trabalham com o Mike, falam que ele está realmente bastante chateado porque ele não consegue essa sequência e nesse sacrifício todo pode ter prejudicado um pouquinho, né? A gente sabe que é assim que funciona, quando você estica um pouco a corda para lá, às vezes a lesão que é de 5 dias vira de 20, por aí vai. Faz parte do esforço do atleta, mas o Mike está bem decepcionado com essa temporada de forma geral, porque sempre tem algum probleminha. E na época que o Mike nunca virava titular 100% do Palmeiras, mesmo jogando bem, melhor que o Marcos Rocha na ocasião, eu cheguei a perguntar, né? Falei, por que o Mike não tem sequência e tal? E aí, na época, já isso assim, março, abril, não, é porque ele tem algumas questões físicas, ele tem mais dificuldade de conseguir fazer jogo quarta domingo do que tem os outros jogadores, inclusive o Marcos Rocha, que é mais velho que ele, né? Então tem essa questão que tem acompanhado o Mike, especialmente nessa temporada. Boa, Danilo. O Wilson Yamauchi, que está sempre aqui com a gente, manda aqui, ó, Danilo Lavieri é troféu calendário. Ele é mesmo. Ele quebra todos os nossos galhos. Hoje quase que ele teve que me substituir. Eu vou até pedir desculpa a você, porque de vez em quando eu vou sair aqui do ladinho para só o nariz, que eu tô um pé no departamento médico, ainda não foram todos. O Ricardo Silva mandou mensagem aqui também, uma mensagem muito fofa, pedindo para Deus abençoar a minha família aqui. Muito obrigada. Muito fofos. Não esquece de deixar o like, hein?
Agora, a gente estava falando das lesões, né? E aí o nosso produtor, o Calvoso, ele falou assim: o que aconteceu com o Dudu? Eu falei: nossa, o que aconteceu com o Dudu? Se lesionou? Não. É só que não tá jogando, mas lesão não tem, né, PVC? Não, eu acho que mas o Dudu tem uma coisa que é anterior, né? O Dudu teve uma lesão de joelho importante, ficou 10 meses fora. Quando ele volta, é muito comum você ter problema muscular na sequência, porque você teve uma atrofia da sua perna. Então, quando você retorna para a tua atividade normal, é usual quase você ter uma lesão. Que vai ser curada à medida que o tempo tem que acontecer. Tem uma sequência da lesão anterior. Eu acho que é diferente. Me parece que o caso do Palmeiras hoje, o caso do Flamengo parece o mais grave de todos. E é por isso que eu ressalto aqui que talvez exista uma possibilidade de alguém avaliar se está tudo sendo bem feito no Flamengo. Da forma mais moderna, se existe, se eu não estou acusando, eu estou colocando no condicional. Se existe alguma coisa que possa ser feita no Flamengo além do que está sendo feito. Por quê? Porque a quantidade de jogos do Fortaleza, do Botafogo, do Palmeiras, do São Paulo é maior e a quantidade de lesões musculares é menor. Não é que não existam lesões. Você põe ali, toda semana eu faço informações e palpites do PVC. Então vou colocar daqui a pouco. Palmeiras, problemas. Bruno Rodrigues, que é uma lesão de joelho. Mike e Vitor Reis. Quando você colocar Flamengo, você vai botar Gabriel, Pedro, De Arrascaeta, Everton Cebolinha, Vinha, Michael. De La Cruz saiu mancando. Duplica. De La Cruz. Você duplica, mais que duplica. São Paulo, problemas. Ferreirinha, lesão muscular. Não é que não tenha lesão muscular, mas o número é menor. Patrick lança que foi a fratura da clavícula. Uhum. Porque ele caiu, ele subiu e quando ele desceu, ele quebrou a clavícula. Ou seja, caiu um acidente. Eu bati o pé na mesa aqui, rasguei minha calça no outro dia. Acontece. Como você rasgou sua calça? Vou te mostrar. Quer que eu te mostre? Não, melhor não, que a audiência vai cair. Vai mostrar, vai rasgar de novo. Enquanto isso, Danilo, como é que deve ser a escalação para o jogo contra o Atlético? O Vitor Reis também vai estar fora, né? Olha lá, tá mostrando ali. Assim, ó, aqui tinha um negócio aqui embaixo. Eu passei e raspei. Depois pegou só a cara. Isso chama acidente. Estão querendo passar a perna no PVC, hein? Vamos investigar aí esse hotel. Ô, Danilo. Oi. Você escutou minha pergunta sobre o time para enfrentar o Atlético? Não, eu tava vendo a mesa do PVC, desculpa. Fala de novo, por favor. Qual deve ser o time? Sem Vitor Reis também, né? O Vitor Reis, então, o Vitor Reis é uma questão ainda, porque como é edema, e o Palmeiras vai jogar e depois vai ficar 15 dias parado, dependendo da gravidade, dá para você colocar o jogador. Aí vai ter que avaliar, normalmente o jogo é domingo, provavelmente hoje essa definição ela vai ser feita já com o time titular, e aí no sábado o Abel normalmente faz um treino fantasma, como o jogo é fora, ele vai viajar antes e tal. Então, essa decisão do Vitor Reis ela vai ser tomada hoje mesmo. A certeza é que o Mike não joga, e aí tem as voltas do Gustavo Gomes e do Zé Rafael, né? Essa é a grande questão para mim, é de como ele vai lidar com as voltas desses dois jogadores. Porque o Gustavo Gomes não está na sua melhor forma, e o Zé Rafael também não. Então, vai ter que analisar como o Abel vai lidar, porque a gente sabe que tem essa crítica aí, né, ao Abel Ferreira, de como ele lida com esses líderes do elenco, de como ele lida com esses jogadores que ajudaram ele há muito tempo, né, já na campanha, de todos os títulos, etc., mas que não vivem a sua melhor fase. Então tem esse ponto de como vai ser o Gustavo Gomes e o Zé Rafael. E o Dudu, que você estava falando, o Dudu, quando o Abel anunciou o afastamento do Dudu, o Abel anunciou um afastamento de 1 mês. Eu até pesquisei antes da gente começar o programa. Esse afastamento foi anunciado dia 11 de agosto. A gente está no dia 30.
Então, se a gente for levar a ferro e fogo que o Abel falou, tem mais um tempinho ainda aí, tem mais 10 dias para que o Dudu volte de verdade. O fato é que ele tem treinado à parte, caixa de areia, condicionamento físico, treinou até com o time sub-17, sub-20, não vou me lembrar agora qual dos subs aí que o Dudu treinou, tem feito esse trabalho à parte. O que me chama a atenção é que, mesmo o PVC falou, né, é natural quando um jogador fica muito tempo fora, ele volte com questões, lesões musculares às vezes, demora para pegar o ritmo. O que me chama a atenção é ele voltar, ser colocado em campo, jogar algumas rodadas e depois ser afastado. Porque o normal é quando o jogador é liberado, ele teoricamente já está ali na sua melhor forma, já pode jogar, ainda que tenha jogado de forma progressiva, 30 minutos, 15, depois 45, 60, e aí um dia vai lá e joga 90. Mas o Dudu, ele voltou meio que, a impressão é que meio que aceleraram e ele não estava pronto, então a do Dudu fica esse ponto de interrogação mesmo de como tem sido feito esse tratamento dele. Muito bom. Tem mensagens aqui para você, PVC, do Magno Neto, falando que prancheta da lesão do PVC. E o... Aliás, eu esqueci de pegar minha prancheta. Eu tenho que pegar a prancheta. Vamos lá. Enquanto o PVC pega a prancheta, a gente coloca o Samir da nossa conversa para a gente falar do Corinthians, depois dessa derrota para o Juventude 2-1. Mas já? 11h15 ainda, Domi? Não é só nos 5 minutos finais? Mas eu tô criando uma relação aqui de amizade com o Samir, e aí eu não tô mais conseguindo deixar ele pro final, né, Samir? Bom dia, Domi, Danilo, PVC, quem nos acompanha no de primeira. É que o Danilo não leu o estatuto, né? Nós estamos falando de Copas hoje, entendeu? Brasileiro eu entro no final. Muito bem. Muito bom. Aliás, está no ar a nossa enquete, hein? Para quem você quer que qual campeonato você quer que seu time voe? No Brasileirão, na Copa do Brasil, no Libertadores ou na Sul-Americana? É uma pergunta boa para o Corinthians, hein? Porque com 2-0 estava difícil, mas esse golzinho no final deu esperança para o time, Samir. Mas respondendo a enquete do de primeira, é no Brasileiro que tem que voar, né? Senão, né, pode ocorrer o segundo rebaixamento da história do Corinthians. Mas claro que ontem, 2-0, a situação ficaria mais complicada no retorno, né, no jogo de volta na Neoquímica Arena. O gol do Gustavo Henrique deu uma esperança maior para o torcedor corintiano, mas a cabeça está no Campeonato Brasileiro, Odônio. Pelo que a gente percebe, né, eu sempre falo aqui, né, no feedback que a gente tem com o torcedor, está totalmente no Brasileiro. É claro que não dá para ignorar o jogo de ontem, por quê? Porque é esse time de ontem que as pessoas falam assim, não tô nem aí, podia perder de 2, de 3 ontem. Tudo bem, se tivesse entrado com um time reserva, sim, mas dá pra gente fazer esse link. O time que vai salvar o Corinthians no Brasileiro ou não, é esse time aí que perdeu ontem. O Corinthians não jogou com time reserva. Pode até ter poupado, né, o André Ramalho no primeiro tempo, enfim... O Thales Magno realmente foi preservado porque não tinha condição, mas o time que vai, né, lutar para não cair no Campeonato Brasileiro é esse que fez uma péssima partida ontem contra o Juventude. Diferente do duelo contra o Fortaleza, Domi, o Corinthians jogou bem contra o Fortaleza e perdeu o jogo. Ontem o Corinthians jogou mal. O Corinthians só teve um lampejo no início do segundo tempo e, por incrível que pareça, tomou o gol. Foi igual contra o Fortaleza. Jogava bem, tomou o gol. Ontem jogou muito mal o primeiro tempo, aí quando começou a jogar bem um pouquinho, tomou o gol, depois desandou. Por quê? Porque o problema do Corinthians é qualidade técnica. Então, uma hora alguém vai falhar, alguém vai fazer uma bobagem, vai falhar e o Corinthians acaba sofrendo com isso, Dom. É por isso que o Corinthians está nessa situação. O PVC, o Gustavo Henrique falou que não é falta de responsabilidade, quer dizer, sabemos da nossa responsabilidade, não está faltando comprometimento, não está faltando vontade, está faltando um pouquinho de sorte. A gente vem jogando bem no Campeonato Brasileiro, falta um pouquinho mais de eficiência. É por aí o caminho do Corinthians? Um pouquinho mais de sorte e mais eficiência? Eu acho que sorte existe, sorte, azar existe. Você não pode considerar falta de sorte quando você precisa ganhar jogos. E eu acho que tem um ponto anterior que eu tô me batendo aqui todo dia. Ontem a gente falou que podia estrear o 6º jogador do Corinthians em um mês e meio. Estreou o 6º, estreou o 7º.
Ontem estreou o José Martínez e no segundo tempo estreou o Hector Hernandes. O Corinthians estreou 7 jogadores nos últimos 1 mês e meio. 7 jogadores em julho e agosto. Cara, assim, tudo. Mas precisa contratar, tô ok, tô de acordo. Só que você estreia 7 jogadores, aí o time não tá arrumado e você não consegue chegar na cara do gol e finalizar. O cara não tá recebendo a bola no lugar que ele gosta de receber porque o cara não tá acostumado a jogar com ele. A defesa não tá posicionada no lugar certo porque o cara entrou na cabeça de área ontem e não sabe como é que o time tava jogando. Então não é falta de sorte. Tem um ajuste que pode até ser necessário, mas quando você acrescenta 7 peças em 45 dias, vai faltar sorte porque vai faltar entrosamento. E aí, Samir, não dá nem pra gente colocar na conta do Ramon Dias, né? Eu até tenho informações sobre isso. Um pouco antes de entrar no ar, uma fonte me ligou. Pessoas próximas, como é que é do Hernan? Eu conversei com pessoas próximas. A situação dele realmente não está boa, começa a balançar. Eu perguntei agora, né, se ele balançava alguma coisa, a resposta foi 12 jogos, 1 vitória. Realmente a situação dele começa a ficar complicada. Isso é informação, tá? Domingo, é claro que não dá para a gente cravar, vai ser demitido se perder domingo. Isso jamais eu cravaria. Ainda mais, né, com Augusto Melo como presidente, que você não pode cravar nada. É uma lei hoje em dia para o jornalista. Agora, que a situação dele começa a ferver, começa. Só que, minha opinião, já que você perguntou, né, Odônio, se dá para colocar na conta dele, alguma coisa assim, né? Muda bastante o esquema, os jogadores acabam, até me passaram isso dentro do clube, que os jogadores às vezes começam a perder confiança com tanta mudança de esquema, mas eu acho que é mais desculpa de atleta do que fato, né? Porque o Corinthians tem realmente perdido muitos jogos por qualidade técnica, por questões individuais. O gol do Juventude ontem, o André Ramalho espirrou uma bola para o meio, o André Ramalho ontem que não fez uma boa partida, que é um dos poucos que se salva aí no elenco do Corinthians. O Hugo, se a gente for olhar o lance do gol, o Hugo ficou meio indeciso também no primeiro gol do Juventude. Né? No segundo gol, acho que não houve falha, porque o Bosa bateu bem, né? Bateu rasteiro, é sempre difícil para qualquer goleiro. Mas no lance do primeiro gol, ele ficou meio indeciso. Então você pode colocar ali. O Mateuzinho também dormiu na jogada, não acompanhou o Carrídio. Foi uma sequência ali, né, de erros individuais. Então, eu acredito que não dá para colocar muito a culpa no Ramon Dias. Para mim, é diretoria, elenco e depois vem o Ramon. Tem essa sequência aí, viu, Odônio? Lembrando que está acontecendo o processo de impeachment do presidente, a gente está acompanhando, mas não tem mais informações sobre isso ainda, né, Samir? Não, ainda não. Agora é aguardar, né, para a gente ver o que o Romeu Tuma vai responder e para a gente entender esse processo, né? Então é uma coisa que, mas em breve já teremos novidade. Na semana que vem, o Augusto Melo vai ter que enviar um relatório, né, para se defender e aí a gente vai ver o que o Romeu Tuma vai fazer, né? Se ele vai acatar, enfim. Se levar para o conselho, vai ter a votação, o processo é aquele que a gente já sabe, né? Até chegar a uma Assembleia Geral para que os sócios venham votar a favor ou não do impeachment, Domi. Qual?